Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Azevedo, professor de matemática, e é um prazer estar aqui com vocês no OndaTech. A gente vai ver aqui o seguinte: como é que alguns problemas podem ser representados por equações ou por inequações? A gente já viu em algum momento em que, quando a gente fala de equação, a gente está falando de um certo tipo de equilíbrio. Mas como é que problemas podem ser representados por inequações? E qual é a relação que a gente pode estabelecer entre uma equação e uma inequação? Para saber disso, vem comigo nessa onda. Então veja, quando a gente fala identificar uma equação ou uma inequação, que ela pode representar um certo tipo de problema. Então bora fazer o seguinte: quando a gente fala de uma equação, a gente está falando de um certo tipo de equilíbrio, né? Então esse equilíbrio ele vai se transformar numa equação, ou eu posso pensar uma equação como um certo tipo de equilíbrio. Agora observa, quando eu falo de uma inequação, eu tenho aí um termo que está meio que negando a equação, ou, como eu estou dizendo, um equilíbrio, então é como se fosse o contrário de equilíbrio, ou seja, eu vou ter uma coisa que vai ser desequilibrada, tá certo? Só que, mais uma vez, quando a gente fala de tanto equação quanto inequação, a gente vai utilizar letras, e mais uma vez, na inequação, a gente vai ter que essa letra representa uma informação desconhecida, tá bom? Então, vamos lá. Falando de equilíbrio, lembra logo da equação. Falando de equação, lembra logo de um certo tipo de equilíbrio. Mas quando a gente fala de uma inequação, é como se fosse o contrário do que a gente está fazendo aí, né? Então vai ser um desequilíbrio, ou seja, eu vou ter uma inequação. Ou seja, algo que não está equilibrado, a gente diz que é uma inequação. Então nessa animação aí, observa que tudo que eu vou colocando de um lado vai desequilibrando, né? Ou seja, eu tenho que ir colocando valores para ir completando, mas observa, do lado esquerdo coloquei 1, 2, 3, e do outro lado só coloquei 1. Então observa que está desequilibrado, ou seja, e observa que ali em cima eu tenho uma informação que pode representar esse desequilíbrio. Se lá na equação eu utilizava o símbolo de igual para dizer que estava equilibrado, nas inequações eu vou ter que usar os símbolos de, no caso aí, de maior que, menor que a gente vai ver uma série de exemplos aqui. Então veja, eu tenho aí essa ilustração dessa balança e observa que, no caso aí eu tenho x, x e x, que foi aquele vídeo que eu mostrei há pouco. E do outro lado eu tenho apenas um x. E é o que está aparecendo ali, ó. 3x é maior que x. Então, todas as vezes que a gente vê situações em que tem um lado que é maior do que o outro, algo que é mais pesado do que o outro, algo que tem muito mais que o outro, ou então, se eu pensar ao contrário, né, algo que tem menos que outro, ou seja, algo que não esteja igual, tenha um desequilíbrio, eu vou poder representar essa situação por meio de uma inequação. Então, bora aqui nessa situação. Observa, eu tenho de um lado esquerdo ali, eu tenho três valores, três bolinhas, e do outro lado eu tenho uma bolinha mais 10. Como é que eu represento essa situação através de uma inequação? Então eu tenho um equilíbrio. E lembra que tanto na equação quanto na equação, as informações desconhecidas vão virar letras. Nesse caso aí, essas bolinhas. Então vamos lá. Aquelas três bolinhas, eu observo que ela é mais pesada do que uma bolinha mais 10. Então o símbolo que eu utilizei esse daí é o maior que. Ou seja, 3 bolinhas é maior do que uma bolinha mais 10. E observe que eu estou utilizando a letra B para representar essas bolinhas. Então eu escrevo B mais B mais B é maior do que B mais 10. Então percebeu que é simplesmente eu pegar ali, ó, 3 letrinhas B é maior do que B mais 10. Beleza? Então quando a gente tem uma inequação, a gente observa esse desequilíbrio. Bora praticar. Então observe essa questão aí. Ela diz o seguinte: a figura abaixo mostra uma roldana na qual em cada um dos pratos há um peso de valor conhecido e a esfera de peso x. Uma expressão matemática que relaciona os pesos dos pratos da roldana é aquele tipo de questão que a gente costuma dizer o seguinte: para quem não está estudando, olhou e diz assim, é muito difícil essa questão. Mas se você observar, tudo que a gente vai utilizar para chegar na resposta, eu acabei de falar.
Então, bora lá. Vou escolher primeiro um dos pratos, esse que está em destaque aí. Observa, vamos olhar logo o que é desconhecido, que está sendo representado pela letra X. Eu tenho 1, 2, 3 letras X, mais 5 gramas. Então, está representado ali através daquelas expressões, que eu escrevi primeiro na ordem do que aparece no prato, que é X mais 5 mais X mais X. Ou, de forma simplificada ali embaixo, 3x mais 5. Bora para o outro prato. No outro prato, eu tenho x mais 8 gramas mais x, ou simplesmente 2x mais 8. Então, percebe que agora eu já sei qual é a expressão de cada um dos pratos. Eu só preciso ficar atento ao seguinte detalhe. Qual desses pratos está mais pesado? O prato que está mais para cima ou o prato que está mais para baixo? Então, observa, né? Se o prato está mais pesado, ele vai estar mais para baixo. Então, a expressão que eu estou procurando, ela tem que dizer que 3x mais 5 é maior do que 2x mais 8. Tranquilo? Aí, quando eu vou para as alternativas, eu observo. 3x mais 5 é maior do que 2x mais 8, ou seja, é mais pesado do que o outro prato. Nesse caso aí, quando eu for olhar, também eu vou ter a seguinte expressão. Eu tenho 2x mais 8 menor do que 3x mais 5. Por que eu preciso olhar dessas duas formas? Porque, observa, minha primeira análise foi 3x mais 5 maior do que 2x mais 8. Não tem nenhuma alternativa escrita dessa forma. Mas eu tenho o que a gente chama na matemática, o que a gente chama na lógica, a contrapositiva, ou seja, dizer com palavras diferentes, dizer de uma forma diferente. Então, a mesma coisa de dizer 3x mais 5 é maior do que 2x mais 8, é a mesma coisa de dizer 2x mais 8 é menor do que 3x mais 5, que ali no caso é a alternativa C como a resposta correta, tá bem? Então perceberam que é uma questão que, se você prestar bem atenção a representar uma situação através de uma inequação, não é um problema que tem um grau de dificuldade extremamente elevado, uma questão relativamente simples de ser resolvida a partir do momento que você consegue fazer essa representação. Mas aquilo que a gente sempre diz, o que vale é a prática, ou seja, você compreendeu a minha explicação, mas cabe a você agora apontar a câmera do celular para esse QR Code que tem uma série de atividades relacionando a representação de uma determinada situação com uma inequação. Ok? Espero que tenham gostado. Um tchau, tchau e até mais.